Na TV Sud você tem o melhor conteúdo diariamente no YouTube. Confira os programas dos canais Degustando o Vem Segue-me, Que Firme Alicerce, A Luz das Escrituras, Cosplay de Retornado, Plano Alternativo, Victor Neres, Sarsa Ardente Sud, Sara Inef, Jornal Placas de Ouro. O canal TV Sud informa. As opiniões e respectivos conteúdos do programa a seguir são de responsabilidade exclusiva de seus produtores. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Degustando Vem Segue-me comigo, Gustavo Baia. No vídeo dessa semana nós vamos estudar as sessões 77 a 80 de Doutrina e Convênios. Mas antes de passar para o conteúdo, eu quero muito agradecer vocês pela participação no vídeo da semana passada. Eu tinha pedido para vocês postarem de qual cidade vocês estão acompanhando o Degustando. E foi incrível ver quantas cidades diferentes vocês postaram lá. Eu fiquei muito feliz, então muito obrigado. E no final do vídeo de hoje, não passa ainda para o final, mas no final o diretor vai deixar um desafio de comentário para vocês. Mas antes disso, vamos para o nosso contexto. Nessa semana nós vamos estudar 4 sessões de Doutrina e Convênios. A primeira dessas sessões, a sessão 77, foi revelada ao profeta Joseph em Hiram, Ohio, em março de 1832. Aproximadamente aí um mês depois da sessão 76 que a gente estudou semana passada, que foi aquela sessão conhecida como a visão. Essa sessão 77 também foi recebida pelo profeta Joseph enquanto ele estava fazendo a tradução da Bíblia. Mas essa sessão em específico ela esclarece alguns pontos sobre o livro de Apocalipse. É incrível a gente ver quantas sessões Joseph recebeu enquanto estava estudando ou traduzindo a Bíblia. Nesse caso em específico, Joseph perguntou ao Senhor sobre alguns pontos de Apocalipse e a revelação recebida se encontra aqui na sessão 77. A sessão 78 também foi recebida pelo profeta Joseph em Hiram, Ohio, também em março de 1832. Nessa revelação, o Senhor instruiu Joseph, Sidney Rigdon e Newell Whitney para viajarem para o Missouri a fim de organizar empreendimentos comerciais e editoriais para a igreja. A ideia era que essa firma ela gerasse fundos tanto para o estabelecimento de Sião, quanto para a ajuda de necessitados. Essa firma unida ela foi criada em abril de 1832 e durou até 1834, quando ela foi dissolvida. Já as sessões 79 e 80 elas tratam de chamados missionários. São 2 sessões curtas, na primeira é feito o chamado missionário para Jared Carter, e na sessão 80 é feito o chamado missionário de 2 irmãos, Stephen Burnett e Adam Smith. É interessante que a gente vê sobre esses 2 irmãos também na sessão 75. Lá eles tinham sido chamados como missionários e nessa sessão 80 o Senhor designou eles como companheiros para estarem servindo juntos em uma missão. O primeiro tópico de estudo que eu queria enfatizar com os irmãos também é o primeiro tópico destacado ali no manual. Esse tópico trata que Deus revela seus mistérios àqueles que buscam conhecimento. A gente pode aprender na sessão 77 que, tal qual aconteceu com o profeta Joseph 12 anos antes, o Senhor continuava a instruir e dar conhecimento ao profeta, assim como revelado no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Ao a gente estudar a Doutrina e Convênios, a gente pode ver que muitas das sessões que o profeta recebeu foram graças ao momento de reflexão, de estudo das Escrituras, ou quando outras pessoas perguntavam a eles o que deveriam fazer, qual deveria ser o chamado, ou como poderiam servir na obra do Senhor. No manual tem uma pergunta para que a gente possa refletir, que é como que nós podemos seguir o exemplo de Joseph ao estudar as Escrituras. Eu queria deixar aqui com vocês algumas sugestões que me ajudam no estudo das Escrituras para que eu possa compreender o que o Senhor espera de mim. A primeira dessas dicas é começar o estudo das Escrituras e terminar com uma oração.
Comece agradecendo pelo privilégio de ter acesso às Escrituras, agradecendo pelo Evangelho, agradecendo pelo Salvador Jesus Cristo. E pergunte já no começo: Senhor, o que você quer me ensinar? O que eu preciso aprender no estudo de hoje? De igual maneira, termine também com uma oração. Reflita sobre o que você aprendeu e converse com o Senhor. Uma outra dica que eu tenho para vocês é anotar os sentimentos, anotar as partes que vocês gostaram. E eu ainda gosto de fazer o estudo com um caderno. Eu estou até aqui com o meu caderno aqui de estudo dessa semana para compartilhar com vocês. Mas, se você gosta de usar um celular, tablet, computador, registre lá. O importante é a gente registrar os nossos sentimentos, para que a gente não perca isso. Uma outra dica que eu queria deixar é começar o estudo com uma pergunta em mente. Muitas vezes, seja por nossos chamados ou por um problema pessoal que a gente está passando, a gente pode focar esse momento e fazer uma pergunta para o Senhor antes de começar as Escrituras. Deixe aqui nos comentários também o que você faz para ter um estudo das Escrituras mais significativo, ou até mesmo o que você faz para receber mais revelação do Senhor durante o estudo das Escrituras. Um outro tópico que eu gostei muito no estudo dessa semana, que também foi destacado no manual, trata de como o Senhor guia a nossa vida. A gente pode ver isso na seção 78 e também na seção 79. Eu quero compartilhar com vocês o versículo 17 dessa seção 78. Diz o seguinte: em verdade vos digo, que sois criancinhas, e ainda não compreendestes quão grandiosas são as bênçãos que o Pai tem nas mãos e preparou para vós. Por muitas vezes na minha vida eu me senti, como diz nessa escritura, uma criancinha que ainda não pode compreender o que o Senhor preparou, quais são as bênçãos ou como suportar a situação. Eu quero compartilhar com vocês agora uma experiência que aconteceu comigo quando eu de fato era criancinha. Eu devia ter uns 4 anos. Eu sempre via nos desenhos animados que os personagens, quando eles estavam com febre, quando eles estavam doentes, eles colocavam o termômetro na boca. E minha mãe sempre tinha o costume, com aqueles termômetros de vidro, de colocar o termômetro embaixo do braço e não na boca. Via no desenho do Pica-Pau, em outros desenhos, todo mundo colocava o termômetro na boca e eu achava isso engraçado. Em determinado dia, minha mãe, imaginando que eu estava com febre, ela colocou o termômetro no meu braço e eu perguntei se eu não poderia colocar na minha boca. Mas ela falou que aquele termômetro não era para colocar na boca porque ele era muito frágil. Mas logo depois que ela falou isso, o telefone tocou, logo ela virou as costas e o que eu fiz? Peguei o termômetro, coloquei na boca e, enquanto estava assistindo TV, fiquei em pé em cima do sofá. Quando eu ouvi que minha mãe estava voltando, eu fui sentar rapidamente. Mas na hora que eu caí sentado no sofá, aquele termômetro frágil de vidro que estava na minha boca, o que aconteceu? Na hora que eu sentei, eu mastiguei aquele termômetro. E ali eu engoli mercúrio, engoli caco de vidro, foi uma beleza. Tudo que não era para fazer, eu acabei fazendo. Minha mãe ficou desesperada, me levou para o médico, tive que fazer lavagem estomacal, um monte de coisa, porque o fato de ingerir mercúrio é muito perigoso. Minha mãe, naquela ocasião, ela só estava tentando me proteger para que aquilo não acontecesse. Mas eu, por não compreender muito bem, ou por achar que meu julgamento era melhor, acabei querendo seguir o exemplo do desenho animado, do Pica-Pau, e acabei passando por um problema bastante grave. Hoje, olhando para trás, eu vejo como eu deveria ter seguido os conselhos da minha mãe, e que ela só fez isso para me proteger. Mas é incrível como ainda hoje eu me sinto como uma criancinha, que mesmo com os conselhos do Pai Celestial, com as orientações, acabo caindo muitas vezes, acabo deixando de seguir os mandamentos como eu deveria. No versículo 18 dessa seção 58, complementa o seguinte: contudo, tende bom ânimo, porque eu vos guiarei. Vosso é o reino, e são vossas as bênçãos, e são vossas as riquezas da eternidade. Ou seja, mesmo o Senhor tratando ali os membros como criancinhas que ainda não podiam compreender, Ele falou que a gente deve confiar nas promessas dEle. Confiar que Ele vai nos guiar. Nessa ocasião do termômetro, na minha cabeça eu imaginava que minha mãe queria me privar da alegria de colocar o termômetro na boca e ficar igual ao desenho. Mas na verdade não, minha mãe só queria me proteger. Muitas vezes o inimigo ele quer nos confundir. Ele quer com que a gente pense que os mandamentos são para nos privar, são para nos controlar, mas não.
Tudo que o Pai Celestial faz é para nos abençoar, para nos proteger, para nos orientar. E precisamos confiar, como diz nessa escritura de Doutrina e Convênios. Confiar que o Senhor ele vai nos guiar e vai nos abençoar. Falando sobre a liderança do Senhor e como Ele vai nos guiar, eu queria compartilhar com vocês agora um versículo da seção 79 de Doutrina e Convênios. Esse versículo é o versículo 2. Diz o seguinte: E enviarei sobre ele o Consolador, que lhe ensinará a verdade e o caminho que deverá seguir. Como eu disse ali no contexto, essa seção 79, ela trata do chamado missionário do irmão Carter, e mostrava que o Senhor ia guiar, por meio do Espírito Santo, tudo o que ele deveria fazer. Essa passagem ela se aplica para todos os missionários, mas também se aplica para cada um de nós. Eu tenho um testemunho muito forte que essa escritura é verdadeira, de como o Senhor ele utiliza o Espírito Santo para estar nos guiando. Queria compartilhar com vocês agora uma experiência que também, para mim, foi muito marcante. Ela aconteceu enquanto eu servia como missionário em uma cidade chamada Palmares, estado de Pernambuco. Nessa época, eu tinha uma responsabilidade que eu não só deveria cuidar ali da minha área, mas eu tinha responsabilidade sobre outros missionários ali da região também. Nesse final de semana eu estava muito feliz, porque eu ia fazer algumas entrevistas batismais numa cidade próxima, vizinha ali de Palmares, e posteriormente outro missionário também viria para a minha ala para acompanhar a família que a gente estava ensinando. Ele iria fazer a entrevista batismal dessa família para que eles pudessem ser batizados. Mas nesse dia as coisas não aconteceram nada como eu planejava. Eu lembro que a gente chegou nessa outra cidade, uma Catende. Chegamos na primeira entrevista e a pessoa não estava em casa, mas tinham 4. Aí o missionário falou: não, mas vamos para outra, depois a gente volta aqui. Fomos na outra, a pessoa também não estava em casa. Vamos para a terceira. Chegamos lá, adivinha? Também não tinha ninguém. Falei: mas vamos para a quarta, não é possível. Chegamos lá e também não tinha ninguém na casa. A gente fez todo o caminho de volta e ninguém apareceu. Tentamos ligar, ninguém atendia. Mas eu pensei, na parte da tarde vai ser melhor. Vamos lá acompanhar então a família que a gente está ensinando. A gente pegou um ônibus, voltou para Palmares, depois a gente pegou uma condução, foi para Água Preta. Eu cuidava de Palmares e Água Preta. E quando a gente chegou lá, adivinha quem que não estava em casa? A família que a gente ia ensinar. Mas eu já estava chateado, eu pensei, não, eles vão ser entrevistados. A gente ficou esperando na casa deles por umas 2 horas. Mas o que acontecia? Às 18 horas tinha um último ônibus que iria voltar de Água Preta para Palmares. Eu não podia ficar lá até mais tarde, senão não ia conseguir voltar para minha cidade. E a gente ficou lá na frente da casa até umas 5 para 6 e nada da família aparecer. Até que já estava começando a escurecer e a gente precisou retornar para Palmares. Eu lembro que, enquanto a gente estava voltando ali para o ônibus, os 4 missionários estavam arrasados, porque era a dupla que não deu certo aqueles 4 batismos, mas eu e meu companheiro. Ou seja, a gente não conseguiu realizar nenhuma das 6 entrevistas batismais que a gente planejava. Quando a gente estava quase chegando no ônibus, um homem que aparentava se encontrar embriagado começou a chamar: ô missionário, vem aqui, vem me ensinar. Logo de cara eu pensei, mas bem hoje que tá tudo dando errado, ainda vem esse cara querer bagunçar com a gente? Ele falou: vem ensinar meu filho, vem aqui me ensinar, ele tá precisando. Nenhum dos outros 3 missionários esboçou qualquer reação. E o Espírito mostrou muito forte no meu coração: vai lá e conversa com ele. Eu pensei, não, mas hoje tá tudo dando errado, eu não vou falar com ele. Mas o Espírito mostrou: volta e conversa com esse homem. Eu senti muito forte que o Senhor estava querendo me ensinar uma lição importante. Então eu fui, retornei, não podia demorar no contato porque nosso ônibus ia sair. E eu falei: você quer então ser ensinado? Ele: sim, eu preciso que meu filho aqui seja ensinado, ele é muito rebelde. E eu falei: nós precisamos voltar agora para Palmares. Mas na segunda-feira eu vou voltar aqui na sua casa, podemos voltar às 2 da tarde? Resultado: no dia seguinte a gente acabou conseguindo realizar todas aquelas entrevistas, as famílias foram batizadas. E na segunda-feira, quando a gente voltou na casa daquele homem, estava ele, a esposa e o filho esperando a gente ansiosos. Dias depois, aquela família acabou se batizando inteira na igreja. Eu fico imaginando o que teria acontecido de mim se eu não tivesse voltado atrás naquele momento. Essa lição mostrou para mim 2 coisas. A primeira, tal qual mostra no estudo dessa semana, que o Senhor nos guia por meio do Espírito Santo.
O Espírito Santo mostrou muito forte que mesmo naquele dia que as coisas estavam dando tudo errado, eu deveria voltar e falar com aquele homem. E outra, eu pude aprender quão importante a gente fazer as coisas certas, mesmo quando tudo parece que está dando errado. Acredito que todo mundo já sentiu isso, né? Que tem dias que parece que as coisas não dão certo, as coisas só dão errado. Hoje mesmo eu queria compartilhar com vocês, eu tive um dia bastante difícil. Várias coisas não aconteceram como eu planejava. E por muitas vezes eu tive esse sentimento, reconheço que não era do Espírito Santo, tentando me desmotivar. Não grava o vídeo hoje não, não faz isso. Depois vinha outra cacetada, outro problema, e de novo eu sentia, não grava o vídeo hoje não. Senti isso várias vezes durante o dia. Mas eu sei que a coisa certa que eu deveria fazer era poder compartilhar o Evangelho com vocês. E estou aqui. Eu espero muito que isso possa ajudar vocês de alguma maneira. Que possa inspirá-los mesmo nesses dias onde as coisas não acontecem como a gente planeja. Que a gente possa confiar no Senhor. Que a gente possa confiar nos sussurros do Espírito Santo. E Ele vai nos guiar, Ele vai nos mostrar. Quando a gente persevera nesses dias difíceis, o Senhor Ele traz ricas bênçãos nas nossas vidas. Que possamos então perseverar e confiar que Ele vai nos guiar. A pergunta que eu quero deixar com vocês hoje é a seguinte: o que eu preciso aprender no estudo de Doutrina e Convênios dessa semana? Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no canal, clique aqui embaixo e se inscreva. Deixe nos comentários o que você gostou, qual escritura você gostou. Eu amo ler os comentários de vocês. Quero recordar a vocês que agora o Degustando o Vem Segue-me também não está só aqui no canal, mas também está no canal TV Sud. Antes de encerrar, só quero lembrar vocês que todas as terças a gente tem aqui no canal estudo sobre o Vem Segue-me e todos os sábados nós temos o Curta e Compartilha. Certo, gente? Então nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Corta! Gustavo, vou ser sincero com você. Só tenho uma palavra para te dizer. Aumento. Eu quero aumento. Aumento? Você tá louco? Lógico que sim. Você viu os comentários do último Curto e Compartilho? O Brasil me ama, o Brasil me adora. Que gosta de você? De onde que você tirou isso? A Marli Alves disse o seguinte: obrigado, irmão Gustavo, mas cadê o diretor? A Fátima Belém disse o seguinte: muito bom, também senti falta do diretor. O Adriano Pereira também falou: ótimo vídeo, só senti falta de de quem? Ele falou: ótimo vídeo, Gustavo, sem o diretor tá excelente? Não. Falou: senti falta do diretor, kkkk, tá rindo da tua cara. E não foi só eles não, até a sua sogra falou: o diretor tá de férias, tá todo mundo me amando, todo mundo me quer, ou seja, quero aumento. Mas vamos fazer o seguinte: se tiver 30 comentários aqui embaixo escrito diretor meu amor, aparece por favor, você vai ter que me colocar no próximo Curto Compartilho. Vai ter que colocar 30 comentários. E inclusive falando em demonstrações de carinho, amor e agradecimento, cadê a câmera 3? Tá aqui. Quero mandar um abraço pro Guilherme e pro Alan da ala Guajuvira de Canoas, Rio Grande do Sul. E não esquece do comentário: diretor meu amor, aparece por favor. Em aproximadamente 95 a.C., em Zaraenla, Alma, o filho do profeta Alma, e os 4 filhos do rei Mosias se rebelam. Eles procuram destruir a Igreja de Deus até serem ordenados por um anjo a se arrependerem. Com base em acontecimentos reais, conforme registrado no livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Os ensinamentos dele são falsos. Ele é meu pai, eu conheço suas
suas manipulações. Os seus ensinamentos são uma armadilha. Ele te preocupa. A traição dele me preocupa. Nosso filho procura destruir a Igreja de Deus. Nós fizemos tudo o que pudemos. Até mesmo o povo tem orado por ele. O Senhor responderá a nossas orações de acordo com a nossa fé. Pai Celestial, nosso filho, Alma, atrai o coração do povo com lisonjas, dando oportunidade ao inimigo de Deus de exercer poder sobre eles. Por favor, Pai, oramos para que ele seja levado a conhecer a verdade e seja convencido do poder e da autoridade de Deus. Para que não procure mais destruir tua igreja. Está na hora. Estão comigo? Ah, mas estamos. Mas tem certeza disso? Nós temos um plano. Estamos contigo. Levanta-te e aproxima-te. Pois, por que persegues a Igreja de Deus? O Senhor ouviu as orações de seu povo e também as orações de Alma, teu pai. Porque ele tem orado com muita fé a teu respeito, para que tu sejas levado a conhecer a verdade. Vim com o propósito de convencer-te, para que as orações de seus servos possam ser respondidas de acordo com sua fé. Alma, segue teu caminho, e não procures mais destruir a igreja, ainda que tu mesmo prefiras ser lançado fora. Levantá-lo. Os ensinamentos deles são falsos. Eu conheço suas manipulações. Eu conheço suas mentiras. Sinais alvos. Deixai-nos entrar. O que houve? Um anjo de Deus apareceu para nós. Ele desceu como se fosse numa nuvem e falou como se fosse com voz de trovão, fazendo com que o solo tremesse. Disse-nos para pararmos o trabalho de destruição entre o povo, ou seríamos lançados fora. Ide e trazei o povo. Eles precisam saber o que o Senhor fez por meu filho, Amon, e o que ele fez por vocês.
celebrar. Amado Deus, nos reunimos aqui para suplicar-te que abras a boca do filho de Alma, para que possa falar e também para que seus membros recuperem as forças, a fim de que os olhos do povo se abram para ver e saber da bondade e da glória de Deus. Achas que conheces meu pai? Não és assim? Tu nem mesmo me conheces. Rebelei-me contra meu Deus. Esta proclamação declara que ninguém dentre o povo deve perseguir aqueles que pertencem à Igreja de Deus. Falsas tradições de seus pais. Não tendes nada. Não tendes. Há um que virá, Jesus Cristo, o Filho de Deus, para expiar os pecados do mundo. Ó Jesus, tu que és filho de Deus, tem misericórdia de mim, que estou no fel da amargura e rodeado pelas eternas correntes da morte. Não te admires de que toda a humanidade, sim, homens e mulheres, toda a nação, tribo, língua e povo, tenham de nascer de novo. Sim, nascer de Deus. Serem mudados de seu estado carnal e decaído para um estado de retidão, sendo redimidos por Deus, tornando-se seus filhos e filhas, e tornam-se, assim, novas criaturas. Arrependi-me de meus pecados. E o Senhor redimiu-me. Depois de haver passado por muitas tribulações e de haver me arrependido, quase até a morte, o Senhor, em sua misericórdia, julgou que me deveria tirar de um fogo eterno. E nasci de Deus. Minha alma foi redimida do fel da amargura e dos laços da iniquidade. Achava-me no mais escuro abismo, mas vejo agora a maravilhosa luz de Deus. Minha alma estava atormentada com um suplício eterno, mas fui resgatado e minha alma já não sofre. Rejeitei meu Redentor e neguei o que nossos pais haviam dito. Mas agora a todos se manifestará. Sim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará diante dele. Sim, mesmo no último dia, quando todos os homens se apresentarem para serem julgados por ele, confessarão que ele é Deus. Dali em
diante, Alma começou a ensinar a todos, proclamando a todo o povo as coisas que ouvira e vira e pregando a palavra de Deus. Oi, tudo bem com vocês? Estão animados? Nós estamos aqui para qual objetivo? É o Dia dos Namorados, né? O que vocês acham que significa o Dia dos Namorados? E por que existe? O que significa para você namorar? Vem com a gente! Tem alguma história, origem, referências sobre algo antigo? Sim, tem duas evidências de origem. A primeira eu vou contar para vocês. Foi na Europa, no tempo do Império Romano, no século III. Nesse período, era proibida a prática do cristianismo e prendia muitos líderes e pregadores. E aconteceu que São Valentim, esse aqui, vou resumir com esse sinal. Ele foi preso. E dentro da cadeia, ele conheceu um homem com o nome Astério. O Astério desconfiou de São Valentim e propôs um desafio de que curasse sua filha cega. É possível que ele curasse? Então, São Valentim abençoou, falou algumas palavras sagradas e a menina voltou a enxergar. Mas algumas pessoas dizem que São Valentim se apaixonou pela filha do homem. É algumas fofocas. Mas aconteceu que São Valentim morreu e depois de muito tempo, na verdade, a história do Dia dos Namorados começou pelo homem, pelo poeta Geoffrey Chaucer, que associou essa lenda e lembrou do São Valentim dentro da prisão e falava que ele enviava cartas e compartilhava as cartas para os prisioneiros, dos prisioneiros com os prisioneiros. E também se associou a história com os passarinhos se encontrando no mesmo dia. E essa história ganhou o mundo, né? Disseminou. Os passarinhos se encontraram, foi um grande marco, né? Sim, se associou com essa história do São Valentim com os passarinhos. Que interessante. E também tem outra evidência. Há muito tempo, na Europa também, à noite, começavam muitas pessoas, jovens, né? Faziam uma festa, uma grande festa. E também eles matavam animais para sacrificar, porque eles acreditavam, né, nos deuses. E eles colocavam esses animais também, homens e mulheres, eles sorteavam para que eles ficassem juntos, se casassem nesse sorteio.
E acontecia muitos casamentos, era obrigatório na hora mesmo. E essa festa era bastante louca. Esse homem, o nome dele, Papa Gelásio, viu essa grande festa e realmente ele ficou pensando por que está acontecendo isso e parou e falou: chega, chega dessa festa. E decretou uma proibição. É uma história só o que aconteceu. É uma lenda, mas é desses registros que tem, né? Não é uma coisa oficial. É muito interessante. É estranho também, né? Agora no Brasil, onde é que veio essa data, essa história? Vocês lembram que as histórias combinam com dos Dias dos Namorados? Aqui no Brasil, quando é que aconteceu? 12 de junho, tem alguma história? Você sabe de alguma história? Na verdade, no Brasil, vocês sabem que do tempo pra cá, em abril, tem a Páscoa com chocolate, a venda de chocolates, que fatura bastante. E também tem maio, o mês das mães. E tem bastante vendas, vários presentes, encontro, abraço com a mamãe. Mas de junho não tem nada em especial. Como tem uma venda, o comércio faturar, então pensaram em criar um dia de junho. Dia 12 de junho, o Dia dos Namorados. Quem criou, você sabe? Você acredita nisso? Então, foi o pai do governador, do Dória. O pai dele que criou. O Dória, o pai dele? Aqui no Brasil que começou isso? Por causa de vender, de ter um faturamento. Por causa da economia também, de faturamentos. Sim, verdade. E também complementando que o dia também é especial porque vocês conhecem Santo Antônio? É especial também para a religião católica. Porque é o dia que Santo Antônio ajuda também as pessoas. É o dia especial dele, porque ajuda ele tem um papel especial de ajudar para casar também. É muito interessante essa história do Dia dos Namorados, São Valentim. Tem um lado positivo, né? Porque as vendas faturam bastante e também é um dia especial para se encontrar, para namorar, para marcar um dia. Mas o tempo hoje é pior, porque vemos muitas pessoas, lugares lotados, vários restaurantes. Não tem um limite de lugar de pessoas, não tem várias estratégias possíveis nesse tempo de coronavírus. É pior. É verdade, é possível ter outras estratégias para criar no dia especial, ficar junto com alguém. Nessa época, muitas pessoas se sentem desesperadas para encontrar um namorado e também para comprar bastante. Mas o foco é só no Dia dos Namorados, é só um dia especial? Somente os outros dias não? Qual a sua opinião? O que você acha sobre isso? É verdade. Muitas pessoas ficam desesperadas para comprar e dar presente, ter carinho e atenção só em um dia. Só em um dia? Não pense isso não. É preciso ter todos os dias.
Mas também não é todo dia que você dá presente, é atenção, carinho, é apoio mútuo, um apoio mútuo. É igual você falou, muitas pessoas ficam desesperadas por causa de muitas influências. E também por ter medo das pessoas ficarem olhando. Ou pensar, outra pessoa tem presente, eu não tenho presente. Mas precisa ter entendimento e conhecer o que a pessoa gosta. Mas eles será que entendem, claro, o que significa um namoro? Porque para se conhecer, no namoro tem que ter um objetivo para casar. Se você não namora com objetivo para casar, você não tem nada em mente, parece que não tem nada questão de valor. É verdade. Também não tem um objetivo de nada que as pessoas pensem futuramente. O namoro significa se conhecer um ao outro. Ver se também se as famílias se gostam, se tem uma relação boa para um futuro casamento, para viver juntos. Não é só festa, prazer, não. Acontece muito, por exemplo, namorando 3 anos, 4 anos, 5 anos, namorando. Pra que exatamente? Eu não entendo. E também no tempo do namoro, algumas pessoas sentem medo de acabar ou sentem medo de acontecer alguma coisa dentro da relação. Se sentem às vezes agredidas, tem violência, é muito perigoso. Precisa ter cuidado, tem que procurar ajuda, não é fácil. Também algumas relações querem só usar, explorar a pessoa por causa da riqueza ou várias coisas. Não é bom, não é bom. É verdade. Nesse mundo acontece muito em querer se aproveitar e usar a pessoa, manipular. Mas o namoro é uma coisa séria. O namoro não é um jogo. É uma coisa séria. Significa que os dois têm uma responsabilidade. É difícil agora, atualmente. Então, na perspectiva do Evangelho, dentro da igreja, como é que funciona? O namoro é especial. Mas também tem fases, tem tempo de se conhecer, para se tornarem grandes amigos. O namoro é uma preparação para o casamento. Precisa ter respeito e respeitar cada fase, para se conhecerem, namoro, noivado e preparação para o casamento. No Evangelho, na Igreja de Jesus Cristo, aconselha o quê? As pessoas jovens podem começar a namorar com 16 anos para cima. Significa que 16 até 18 anos, o namoro não é uma coisa profunda, uma grande responsabilidade não, porque são jovens, ainda não têm uma consciência pronta e também não têm uma grande responsabilidade e também vivem junto com os pais, os familiares, e vivem em casas separadas também. É um tempo de se conhecerem, é uma coisa básica, de irem a atividades, de conhecer mais e terem esse crescimento juntos. Quando os dois são adultos, os dois já se tornam um tempo de responsabilidade, certo? Mas alguns vão para a missão, e ficam 2 anos. O homem 2 anos e a mulher 1 ano e meio. Às vezes esperando também, ela pode... Na questão da missão, servir e pregar ao Senhor Jesus Cristo. Se a mulher não foi para a missão, ela pode servir, estudar, trabalhar. Quando o rapaz volta da missão, às vezes
já está cumprido o momento, e é um momento sério de ter essa responsabilidade, porque os dois podem preparar para o casamento. Ter essa relação e combinar para o casamento. E também para viverem juntos e se selarem no templo para toda a eternidade. Na igreja, tudo é sagrado, e as fases precisam ter respeito, e a mulher e o homem precisam respeitar um ao outro. Não pense que tem valor menos um do que o outro. Os dois são importantes, os dois têm valor, os dois têm essa relação. O Senhor vê o valor dos dois. E também, quando tem 16 anos para cima, é necessário também ter essa educação, essa gentileza. Por exemplo, o homem quer convidar a menina para sair, a mulher para sair. Mas, se ela não quiser aceitar, precisa ter educação, precisa ter essa honra, esse respeito um com o outro. E também a honra à virtude. O principal é honrar a virtude um do outro, da mulher e do homem. Sobre as pessoas solteiras. Algumas pessoas que são solteiras não precisam se sentir desesperados procurando um companheiro, uma companheira para apresentar. Não precisa ter esse desespero por causa dessa influência. Mas vocês continuam a vida de vocês. Se encontrar uma pessoa que gostem de verdade, que amem, mas ainda não, continue servindo ao Senhor. Continue ajudando as outras pessoas e também se divertindo, aproveitando o seu tempo, os seus estudos, o seu trabalho e também na construção da sua vida. Continue com a vida de vocês, mas se acontecer também um exemplo, uma pessoa morre. Não precisa ter essa preocupação, porque a proposta de Deus é perfeita para cada um. Deus vai entregar completo um momento especial para cada um de casamento, junto dele também. A maioria das pessoas zombam as outras por ser solteira. Ignore-as. Porque o Senhor tem um plano para cada um. Tem um momento certo para tudo acontecer. A maioria das pessoas fala, é melhor ser solteira do que namorar, do que casar. É verdade? É melhor essa felicidade momentânea do que uma felicidade eterna? O Senhor tem um plano para cada um e tem um único objetivo, que é o céu, de encontrar Ele no céu também e junto com a família eterna. E complemento também, algumas pessoas solteiras pensam que as outras pessoas pensam que a pessoa solteira não tem valor, que não tem um conhecimento, que como é que vai casar, namorar, ter uma família só por ser solteira. Pensa que não tem valor para nada. Nós explicamos também o Dia dos Namorados em nossa perspectiva. Espero que vocês tenham gostado de verdade. O Senhor ama cada um de vocês e tem uma proposta e um objetivo para cada um. Sim, eu concordo, é verdade. Deus já preparou e sabe o que vai acontecer com cada um. Ele sabe por completo. Eu sei que o Senhor nunca vai esquecer de vocês. Ele sempre lembra de vocês. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam, curtam e compartilhem. Tchau!